Olá pessoal, meu nome é João Marcos, todo mundo me chama de JM. Alguns de vocês já me conhecem lá do TikTok, outros lá do Instagram. Eu sou graduando pesquisador da Universidade Estadual de Londrina. Eu estou aqui para começar um canal no YouTube agora, compartilhando as minhas pesquisas atuais. E a gente vai começar hoje com um tema sobre a filosofia do filósofo que eu estudo, né? Que é Gilles Deleuze, filósofo francês, e opa, o gato ali. Sua filosofia conjunta com Félix Guattari. Qual que é o tema que a gente trabalha especificamente, atualmente, na minha pesquisa? É demonologia. Demonologia? Por que demonologia? O que que isso tem a ver com filosofia e tal? Demonologia, ele é uma matemática esotérica, ocultista, mística, mitológica e tal. Mas a temática que a gente está abordando aqui na minha pesquisa, ela não tem tanto a ver com o sentido assim tradicional dessas questões padrões assim da demonologia cristã, por exemplo, da demonologia judaica, demonologia de várias vertentes assim antigas. Mas eu estou tentando dar uma capa mais filosófica. Eu estou tentando dar uma capa mais filosófica para o que seria, na minha perspectiva, uma demonologia pós-estrutural. Pós-estrutural no sentido do que Deleuze seria um pós-estruturalista. Isso leva em conta muito do que seria o estruturalismo, da vertente que Deleuze se enquadra no estruturalismo, uma divergência do estruturalismo clássico, se enquadraria então Levi-Strauss, Jacques Lacan, entre outros, mas que Deleuze se diverge um pouco e que ele quebra, rompe com o estruturalismo clássico. Daí que a demonologia que a gente estuda seria inerentemente e particularmente linguística. No final das contas, toda a demonologia ela seria, de certo modo, linguística, mas a demonologia que a gente estuda aqui ela é particularmente linguística por alguns aspectos centrais que a gente vai explicar daqui a pouco. A demonologia que a gente trabalha aqui, ela é uma demonologia dividida em dois aspectos centrais. E a gente vai ter que entender muito da filosofia do Gilles Deleuze, para a gente entender o que é a demonologia que a gente está trabalhando. Ao longo desses vídeos que a gente vai fazer aqui, a filosofia do Deleuze vai ficando mais clara para a gente. E aí a ideia de claridade e obscuridade aqui vai ser central também para os nossos estudos. O que é claridade, o que é obscuridade? Isso tem a ver com tanto com a questão da demonologia quanto a questão da filosofia. A filosofia e a demonologia que são questões equivalentes. São uma só e mesma coisa. Que a gente tem que entender como equiparados e equivalentes do pensar filosófico. O daimon, no sentido aqui que a gente usa para equivalente conceitual de demônio, que é o termo originário etimologicamente falando para demônio, daimon, ele seria um problema filosófico, nada mais que isso. Daimon, como voz que sussurra na nossa mente, voz que fala na nossa cabeça, uma voz intrusiva, um pensamento intrusivo ou aconselhador, ele é o sentido originário do termo do daimon, como um espírito grego, por exemplo, que traz uma violência que incomoda o pensamento e que agrega assim ou um aconselhamento de gênio, de genialidade, que traz, por exemplo, uma inspiração. Daí seria o que no daimon grego? Um eudaimon ou um agatodaimon, um daimon favorável, um daimon que traz um saber, como o daimon socrático, o daimon de Sócrates, aquele que lhe trouxe
o saber mais poderoso de todos. Qual o maior saber que Daimon não, perdão, que Sócrates pôde adquirir com o seu Daimon? Só sei que nada sei. O saber absoluto de Sócrates foi somente esse, a constatação máxima de sua ignorância. Isso a gente vai ter que discorrer mais um pouco daqui para frente, que daqui a pouco, na verdade, sobre qual é a condição de possibilidade para o saber, que é o próprio não saber, a questão da dúvida. Enquanto não sabemos o nada, somente assim podemos saber alguma coisa. E a tomada de gênio do Daimon Socrático é essa: não saber para poder saber. Somente não sabendo, completamente em dúvida sobre qualquer coisa, que a gente pode criar alguma coisa a partir do não saber. Somente não sabendo nada. Ou seja, constatando a nossa própria ignorância. O conheça-te a ti mesmo, socrático, a constatação délfica do oráculo de Delfos, que seria esse também um saber que o daimon socrático sussurra em seu ouvido, nada mais é que conheço-me e sei que não sei nada. Essa é a constatação máxima do meu saber, a minha própria ignorância, que é a condição de possibilidade para que eu saiba de qualquer coisa que seja. Essa é a base estrutural de nossa pesquisa, o não saber. Daí a gente entra numa questão aqui. Nossa demonologia, nosso estudo de demonologia, ele é dividido em dois aspectos. Duas vertentes, na verdade. Duas correntes e dois caminhos possíveis. Uma demonologia abstrata, problemática, ou originária, que seria um sem fundo virtual, que possibilita a segunda demonologia. Essa demonologia primeira, que seria uma demonologia a priori, de um certo modo, é a condição de possibilidade porque ela é a dúvida. O que é a dúvida? O daimon que sussurra no seu ouvido e fala: você não sabe nada. A única coisa que você sabe é que você não sabe nada. Três demônios muito importantes nessa questão se compartilham um mesmo saber prático nessa análise. Três gênios, três demônios, três daimons, três entidades que comportam no saber filosófico, na perspectiva filosófica da demonologia, a mesma coisa, na verdade. O daimon socrático, como a gente já explicou, o demônio ou o gênio maligno de Descartes, que lhe implica uma dúvida sistemática para tudo, ou seja, Descartes duvida de absolutamente tudo a partir do seu gênio maligno. Então, a única coisa que ele pode ter certeza é de seu próprio pensar. Ele vai duvidar da própria consistência da realidade, da própria consistência de seu pensar para com qualquer coisa que seja, até que reste-lhe a única certeza possível. Tenho a certeza de que eu penso. Somente assim eu posso ter um fio condutor de saber que me determine o meu próprio saber, meu próprio pensar, a determinação da verdade do meu pensar. Sem esse fio condutor, não há mais nada que corrobore a existência de qualquer coisa que seja, somente duvidando de tudo. O gênio maligno de Descartes é o demônio da própria dúvida, a dúvida absoluta e completa para tudo que existe. Ele é a dúvida sistemática, a dúvida completa. Ele é a dúvida do pensar filosófico. Ele é o demônio, tanto quanto socrático, por exemplo, seria, de um duvidar absoluto para a existência tanto material, do que se toca, por exemplo, o exemplo do pedaço de cera que Descartes dá nas meditações, pode ser uma alucinação da minha cabeça, do meu corpo, não tenho certeza, não há certeza disso, o gênio maligno pode estar me trapaceando aqui quanto a saber isso aqui, da percepção disso aqui ser verdade ou não, então eu devo duvidar disso. Ele me faz duvidar de qualquer coisa, ele pode estar me enganando, então eu devo duvidar ainda assim disso. O demônio ele me incita a duvidar
até mesmo da própria dúvida, duvidando da dúvida que eu tenho. Daí a gente chega num terceiro demônio, que é o terceiro demônio, um demônio mais específico, que seria o demônio do eterno retorno nietzschiano. Esses três demônios, tanto de Sócrates, quanto de Descartes, quanto de Nietzsche, são equivalentes em um certo sentido. Cada um seria, de um certo modo, equivalente a um tipo de tempo. Enquanto de Sócrates seria um tempo passado, um tempo assim, de um certo modo, um, uma percepção, como que eu poderia dizer? O daimon socrático seria, por exemplo, o demônio como condição passada, ou seja, eu estou numa percepção assim, eu vou duvidar a partir de uma virtualidade passada, ou seja, de um campo de existência memorial da memória, ou seja, eu me lembro de tudo aquilo, todo o meu saber acumulado, mas daí, desse todo o meu saber acumulado, eu percebo o seguinte: disso tudo, eu sei que eu não sei nada. Então, essa é a condição de possibilidade para não saber nada. Isso é referente ao passado. A rememoração de todo o meu saber prático e de que eu não sei nada. A questão do Descartes é o seguinte: o gênio maligno ou o demônio do Descartes seria uma percepção presente. Eu pratico no presente o ato da dúvida. Duvidar de meu saber no presente aquilo que estou analisando, a analítica da dúvida, ou seja, o saber como prática de cogito, ou seja, de pensamento, duvidar a própria dúvida no momento presente. Enquanto que o demônio do eterno retorno seria um demônio relacionado ao futuro. O que é o demônio do eterno retorno nietzschiano? É o demônio referente à dúvida, a tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que é eterno e imutável. Ou seja, ele duvida de tudo aquilo que está estável e será fixo para até o fim dos tempos. Então ele afunda com a unidade temporal do tempo, com a unidade temporal, ou seja, com a fixidez da eternidade. Então ele desmorona o tempo régio e faz o tempo sair dos eixos cardinais e cair no abismo. Então ele destrói o tempo cronológico, o tempo circular do eterno retorno, como o retorno, por exemplo, de um certo modo, é, da própria eternidade do eterno retorno. O eterno retorno como fixidez de si mesmo. O demônio do eterno retorno eu vou duvidar até mesmo do retorno da unidade de si mesmo. Eu devo duvidar de tudo que é sagrado e eterno, tudo que é sagrado e fixo. Se eu vou duvidar da vida após a morte, ou seja, de uma vida que vai me trazer o estabelecimento de uma recompensa, eu devo duvidar até mesmo pelo sussurro do eterno retorno, do sussurro do demônio do eterno retorno, até mesmo da vida igual. Ou seja, tudo que eu vivi e viverei, no sussurro do demônio do eterno retorno, é o sussurro do niilismo extremo. O que Nietzsche diz no eterno retorno é o seguinte: o eterno retorno nada mais é do que o niilismo extremo, a falta de sentido originário do cosmos. Todos esses demônios em questão aqui, tanto o demônio de Descartes, o gênio maligno, quanto o demônio de Sócrates, o daimon da dúvida do Só Sei Que Nada Sei e o do Eterno Retorno, eles implicam uma coisa só. Não há sentido, não há valor. Tudo se afundou, tudo caiu por terra. Tudo que existe apenas é a filosofia como duvidar, como questionar e perguntar. Se há no passado um questionamento para toda a minha memória, para todo o meu saber já acumulado, no presente, toda uma dúvida sistemática e prática para aquilo que eu aprendo constantemente e para toda a materialidade presente do mundo, tal como eu o vejo e eu o toco, no futuro haverá uma dúvida para tudo que me aguarda e para tudo que pode vir a ser, de qualquer modo que seja. Então não há fundamento completo do tempo. Essa demonologia filosófica, que a gente pode dizer aqui, tem em vista somente um aspecto possível: o niilismo como pano de fundo. O que é o niilismo como pano de fundo? O rompimento da unidade epistemológica, linguística, valorativa, moral, qualquer coisa que seja, que implique
um valor central, um valor que seja considerado como verdade. Porque a demonologia nada mais é considerar o diabo, no sentido arquetípico da coisa, num sentido assim, como ideia, conceito, como percepção de um novo criador do mundo, no lugar de Deus. O que é Deus? Deus surge, no sentido filosófico da coisa, como um platonismo, de certo modo. Seria o Deus com reprodução da imagem igual, exata, perfeita, reprodução por semelhança, a partir de categorias de oposição, representação daquilo que é ideal e perfeito, uma coisa que se reproduz sempre por graus de semelhança. O que é o diabo? O diabo ele é aquele que produz esteticamente, aquele que produz por mentira. O diabo é o quê? O pai da mentira. Ele vai sempre reproduzir por simulacro. Ele é o artista. O diabo é o grande artista da natureza. Ele vai sempre. Ele é o terceiro grau de semelhança. Porque na representação platônica, por exemplo, ele vai sempre reproduzir ao mais diferente possível do que é a obra de Deus. Então ele sempre vai criar por diferenciação do que é o programa divino de criação por semelhança. Por exemplo, Deus criou o homem à imagem e semelhança de si, mas o diabo vai criar o homem a completamente diferenciação de si. O homem, beleza, vai dizer que a partir do pecado, do fruto proibido, é, o homem ele conserva a imagem, mas perde a semelhança. Então, perde-se então a semelhança para com o divino, mas conserva-se somente a imagem. Então é só a reprodução da reprodução da reprodução. É só o simulacro, a existência estética, não mais uma existência ética da coisa, uma existência puramente agora tomada num sentido como criação de si. Esse é o projeto diabólico da filosofia deleuziana, da filosofia nietzschiana. Por exemplo, tomamos agora, por exemplo, o que Nietzsche fala do sentido assim, dos tentadores, os filósofos do futuro. Eu trago essa analogia muito interessante porque os filósofos do futuro como tentadores são os filósofos da tentação, dos novos programas, que seriam afundadores do platonismo, seriam os reversores do platonismo, aqueles que não teriam nada a ver com um programa platônico de representação. Eles seriam a tentação dos novos caminhos, no horizonte, na nova aurora nietzschiana. Seriam os demonólogos, de um certo modo, mas de um certo modo assim, que trariam à vista uma percepção distante da ideia. Quanto mais distante da ideia, melhor. Quanto mais. E aqui a gente tem que fazer um elogio, de um certo modo, ao grotesco, por exemplo. A estética do grotesco. É, e aqui, nos nossos vídeos, a gente vai tratar muito de uma perspectiva, de uma questão aqui central, que é a estética dionisíaca, por exemplo. Existe um mago britânico, Austin Osman expoente da magia da Inglaterra do início do século XX. Ele foi conhecido do Aleister Crowley. Ele tem um projeto que se chama. Ele tem um método que se chama. Um projeto estético que se chama a Nova Estética. Que seria um tipo de estética do grotesco. Quando ele desenhava, ele estava geralmente possuído por algum tipo de entidade vinda de um plano de existência diferente. Aí cabe a interpretação de cada um, se isso é real ou não. Vai ficar da interpretação perspectiva. Eu não vou julgar cada um aqui. Na minha crença, isso realmente é real. De fato é real. Porque eu tenho uma crença mais factível nesse sentido. Então, para mim, ele de fato estava possuído por algumas entidades que se traduziam numa escrita ou um desenho automático em que ele
desenhava livremente rabiscos como arabescos de conexões de rabiscos sem fim, sem início, e que se transitavam em formas, sabe? É, Se você olhar assim pela primeira vez, parece algo horroroso, grotesco, cenas de orgias entre demônios e monstros e coisas assim bizarras, grotescas, terríveis. Mas se você for analisar bem esses desenhos, eles contêm uma beleza particular própria deles, uma beleza magnífica. São obras de artes sem iguais, porque o Alcione Vansper ele era um expoente da Academia Real de Artes de Londres. E ele era um excelente pintor, um excelente desenhista, um excelente gravurista. E a nova estética, ela tem a ver com uma estética dionisíaca também. Ela é uma estética própria de um sistema assim que não é o belo, ordenado, bonito, equilibrado, que dá a sensação como que eu posso dizer, de, de, de apaziguamento, de, de sentimento de tranquilidade, que é o apolíneo, por exemplo, do Nietzsche. Mas sim o dionisíaco, o brutal, o grotesco, o violento, aquilo que traz os sentimentos assim é, vibrantes da natureza animal do homem, da natureza orgiástica, extasiante, violenta, originária, atávica do homem, sabe? Do animal homem, do bode no homem, do homem violento, do homem enquanto ainda assim tendo o seu, estando com o animal em si, o barbarismo ainda. Então seria uma estética brutal, uma estética assim. Por exemplo, o que é demonologia? Demonologia nada mais é do que ainda um ambiente atávico no homem, uma relação com o animal em si. O animal e o. Mais que o animal, de um certo modo, porque demonologia, numa perspectiva deleuziana, teria muito a ver com devir animal. O que é devir, de um certo modo? Devir seria uma relação de troca e ressonância entre dois blocos, duas relações entre dois blocos, por exemplo. Então, um bloco, por exemplo, um bloco animal, eu e o gato aqui estamos numa relação de devir. Mas aqui não exatamente. Por exemplo, se eu estou numa relação de devir com um gato, eu não me finjo de gato, por exemplo. O gato e eu estamos numa troca equivalente em que eu não me faço de gato, eu não imito gato. Eu sou um certo tipo de gato em que eu não sou, por exemplo, um homem gato. Eu sou uma terceira coisa. Deleuze e Guattari dão muito exemplo, por exemplo, dos vampiros e lobisomens. Há um devir animal no vampiro e no lobisomem, em que não se faz um homem-lobo, mas uma terceira coisa, o lobisomem, um monstro, a núpcias antinatureza, a coisa inominável e cósmica, por exemplo, do horror Lovecraftiano, de H.P. Lovecraft, que transcende a natureza, que vai para um devir cósmico, um devir molecular, que troca partículas entre a existência, talvez ontológica, do sujeito humano e do sujeito animal, o homem e o lobo, em que um e outro estão numa relação assim de transversalidade entre um corpo e outro corpo. Um e outro ainda estão numa relação de conexão, um corte transversal, um terceiro bloco que nasce desses dois. Por exemplo, o devir entre adulto e infância. Não é uma rememoração. O adulto, quando vai operar um devir infância, ele não vai se lembrar do seu eu como criança. Ele vai operar um salto para o seu bloco de infância e vai se tornar uma criança. Não vai se tornar exatamente a criança, mas vai se tornar uma outra coisa. Ele vai operar um devir. Ele vai vir a ser a criança num terceiro bloco que se forma, um bloco diferente. Porque a relação da filosofia do Deleuze é sempre a diferença. Você pega dois ou mais blocos que se juntam e produzem um terceiro bloco completamente diferente. Uma coisa completamente distinta das coisas que estão em relações ali. Um terceiro bloco
que é a expressão da diferença das singularidades que se acoplam desses dois primeiros blocos, que só contém as singularidades ativas e positivas e excedentes daquilo que está em relação, por exemplo, da infância e da vida adulta, e que gera uma terceira coisa com a forma ativa, não da lembrança, mas de um reviver de uma nova vida vibrante. Um homem criança como a criança viva no homem adulto, por exemplo. Então a demonologia é isso. Ela seria um devir animal, não somente animal, mas cósmico, devir besta, porque a besta não é necessariamente somente um animal. A besta tem a ver com plantas, com coisas abstratas, com coisas gerais. Então o devir demônio, um devir demônio seria um devir a criatura inaudita, devir o nome bárbaro da coisa, o nome que não se pronuncia a não ser com palavras glossolalias, com palavras inauditas, palavras que seriam incaptáveis pela linguagem consciente. Seria somente uma linguagem subconsciente, uma linguagem atávica, uma linguagem que somente o originário de um virtual passado imemorial pode alcançar. A memória, enquanto memória, não alcança esse virtual, essa virtualidade memorial. Somente a memória, enquanto reprodução, reflexão de um presente passado no presente atual, ou seja, o que eu lembro agora do que aconteceu 10 minutos atrás, ou 10 segundos atrás, ou um ano atrás, é reflexão de um presente passado no presente atual. Isso sempre é reflexão e rememoração do passado. Mas isso é um passado que se lembra. O que se traz como memória imemorial é um passado puro, um passado imemorial, um passado a priori, um passado originário, um passado mítico. É ali que se acende a demonologia. Um passado bárbaro, um passado animalizado do homem. É somente lá que se encontram as singularidades originárias. O tempo puro em que está a brutalidade primeva, dionisíaca, atávica, bárbara, do demônio no homem. O demônio subconsciente. Somente fazendo esse caminho inverso, voltando às origens, voltando lá na primitividade do homem enquanto besta, enquanto criatura brutal que se pode chegar ao demônio em si. Isso tem a ver com toda uma sorte de relações com a linguagem própria, a linguagem subconsciente. Isso tem a ver com toda uma relação de meditação, de questões assim. Mas muito principalmente a relação do verbo. Porque a demonologia como linguagem tem a ver com o verbo. Então, palavras de poder, questões linguísticas. Por exemplo, na demonologia que a gente trabalha aqui, ela é dividida em dois aspectos que a gente citou. A demonologia problemática e a demonologia que o segundo seria o segundo tipo, que é a demonologia simbólica ou arquetípica. Enquanto que a demonologia problemática seria esse tempo primordial, esse tempo puro a priori, esse tempo originário, como questão do não senso, o não sentido, a falta de sentido originária como condição de possibilidade, porque enquanto não há sentido, com o vazio de sentido originário deixado pelo eterno retorno, o eterno retorno como sussurrar do niilismo, ele deixa aberto ao sujeito criar qualquer sentido. Nietzsche fala, e quantos novos deuses são possíveis ainda? Nós podemos criar novos deuses ainda. Então, para criar novos deuses, falta a vontade de poder, a vontade de poder dionisíaca. O além do homem é aquele que cria os seus conceitos. E um conceito não é mais é que um deus, uma entidade que você cria, uma egrégora, por exemplo. Um demônio que se reflete a partir do demônio originário, o eterno retorno, ou o próprio como vazio originário, o diabo em si, por exemplo, como espectro cósmico a priori, que se reflete num simulacro de si, uma expressão artística, estética desse vazio originário e que se expressa numa atualização. Ele se atualiza numa nova forma. Enquanto no originário, no tempo priori, na demonologia abstrata, só há vazio, um, um,
um campo informe, indiferenciado, na atualização, o pensador, ele clarifica esse abismo obscuro de indiferenciação e torna as coisas mais claras, ele completamente diferencia as formas.